Fala galera, tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aí do Piquecoin. Estamos aqui domingão de ressaca, depois de um UFC longo, sem dormir direito, gravando conteúdo aqui para vocês, trazendo mais conteúdo agora sobre pool de liquidez e vou gravar mais um conteúdo também daqui a pouquinho falando sobre fraudes e golpes que vai no segundo vídeo aí. Fechado? Então, galera, quem tá acompanhando aí, a gente fez uma pool de liquidez dentro de um novo range, né, no último vídeo. E se você ainda não sabe o que é pool de liquidez, temos vídeos aí. Se você não sabe o que é blockchain, se você não sabe o que é Bitcoin, o que é cripto, temos vídeos aí para trás, fica à vontade para você se inteirar mais aí desse universo, desse mundo cripto. E aí, pessoal, retomando aqui, né, falando sobre a nossa pool de liquidez, a gente fez uma pool de liquidez, deixa eu abrir aqui também o BTC, o USDT, o Trading View, para a gente dar uma olhadinha nos gráficos. A gente fez uma nova pool dentro desse range aqui, de 76 mil e 87.400. 87 aqui, 87.400. Então aqui, né, estamos dentro desse range aqui, estamos coletando taxa. Vou abrir aqui e já dar um bizu para vocês aqui, uma dica de uma ferramenta chamada Revert, na qual você vai ver de fato, né, vai poder ver de fato alguns dados que dizem mais do que somente essa informação aqui, de quanto a gente coletou de tarifas. Não necessariamente, galera, a gente ter coletado tarifas e tal, garante que a gente esteja lucrando, né? Muitas vezes a gente começa com a pool em certo divergence loss, vocês vão ver o que é isso aqui no Revert, depois a gente vai ver isso mais a fundo também. Então é sempre bom ter dados mais profundos, né, sobre a pool, para poder a gente fazer uma análise, né, de se está funcionando ou não, se o range está bacana ou não. Então aqui no Revert a gente tem a opção de conectar a carteira, a minha já está conectada no caso, né? E aqui a gente consegue ver dados sobre a nossa pool. Aqui está buscando, né? Aqui já está conectado, tá aqui a pool. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês. Beleza. Então aqui a gente tem alguns dados mais precisos, né, do que a gente já teve aí de taxas. Então, primeiramente, aqui ó, a gente vê essa comparação em relação ao hold. Ou seja, se eu tivesse só segurando os tokens sem colocar eles em pool, a mesma proporção de tokens de quando eu criei essa pool, porque conforme o preço sobe ou desce, a gente sabe que aqui também vai rebalanceando a proporção dos tokens. Aqui no caso, por exemplo, a proporção dos tokens, né, vai mudando conforme o preço do Bitcoin sobe ou desce em relação ao dólar, que é o que a gente já viu em vídeos anteriores. Conforme o preço sobe, eu fico mais dolarizado e conforme o preço do Bitcoin cai, eu compro mais Bitcoin e fico com menos dólar na proporção da minha pool. Então, analisando aqui, a gente tem opções de comparar ao hold, quanto que a gente está lucrando ou perdendo, né? Isso aí vocês vão ver que em certos momentos você pode estar com uma perda divergente, que você precisa que a pool rode por mais tempo para você coletar taxas e compensar essa perda divergente, né? E eu também posso comparar em relação ao Ethereum, ninguém quer saber, né? Ninguém quer comparar em relação ao Ethereum, não tem vida mais triste do que holder de Ethereum, né? E comparar o dólar, o valor em dólar daqueles assets, daqueles ativos no momento em que você fez a pool. Então, primeiro vamos comparar com o hold. Então, comparando com o hold, a gente vê aqui que a nossa pool está rodando há 1 dia e 15 horas. Então, aqui a gente tem o total que a gente lucrou com a pool, que é 29 centavos, porque coletamos já 33 centavos de dólar, porém tivemos uma perda divergente de 4 centavos. Então sobrou para a gente aí um lucro de 29 centavos de dólar. Então a pool está rendendo atualmente 43,66% ao ano e já rendeu aí para a gente algo em torno de 0,19% em um dia. Rendimento bacana aí, se continuar nesse range aí como a gente planeja por mais dias, vai coletar bastante taxas. Então isso comparado ao hold, né? Se a gente comparar com o valor em dólar, a nossa pool já deu um rendimento de dólares nesse meio tempo, né? Porque o nosso Bitcoin se valorizou. Então a gente está com um rendimento aí de 1,29 dólares na pool, comparado se a gente tivesse somente segurado aqueles ativos do seu valor em dólar. Então o que eu vou fazer, pessoal? Se está rendendo bacana, eu vou injetar mais capital nessa pool. Então vamos fazer um cálculo básico aqui. Eu tenho aqui na minha carteira um valor de 804 dólares em Coinbase Rapid Bitcoin, né, que é o Bitcoin da Coinbase, né, um sintético do Bitcoin da Coinbase, para eu poder usar aqui na rede Base
para poder fazer minha pool de liquidez. Então o que eu vou fazer é, para eu não usar o meu Bitcoin, não ter que trocar ele por dólar, não quero me desfazer dos meus Bitcoins, eu vou entrar aqui na Aave e vou deixar o meu Bitcoin como garantia para que eu possa, vou fornecer aqui ele como supply, posso fornecer o valor total, para que eu possa pegar um empréstimo, e com esse empréstimo em USDC, aí sim, eu vou fazer a minha pool de liquidez, vou injetar mais capital na minha pool de liquidez, porque eu não quero me desfazer dos meus biticas. Então vamos fazer uma simulação aqui de adicionar liquidez. Eu precisaria, vamos supor que eu queira adicionar, primeiro vamos ver quanto que a gente tem disponível aqui no empréstimo saudável dentro da Aave, né? Vou colocar aqui 700, o equivalente a 700 dólares, né? Vamos pôr aqui 0. Que o total é 800 dólares, vamos pôr 0.8. 0. Beleza, vou deixar aí o equivalente a 708 dólares. E vou deixar um pouco de CBBTC, né? Do Bitcoin da Coinbase, sintético da Coinbase, para eu poder injetar na minha pool. Então vamos lá. Vou fornecer aqui o meu capital como garantia. E agora eu tenho, assim que aprovado aqui a transação, vamos ver se foi, parece que não, acho que deu um timeout aqui na transação, confirmando, agora vai. Bicada no café, galera, bicada no café, para ajudar no domingão, produzir conteúdo de ressaca moderada. Agora a gente forneceu aqui o nosso CBBTC, então a gente tem o equivalente a 708 dólares nesse momento em CBBTC, Bitcoin sintético da Coinbase. E eu vou pegar o empréstimo agora posso usar como garantia, né, o meu Bitcoin que eu deixei aqui. Vou pegar o empréstimo de USDC. Então, conectar minha carteira, beleza, tudo certo. Lembrando aqui, pessoal, que eu estou fazendo um empréstimo na Base, na rede Base, porque eu opero dentro dela, né? Poderia, como nossa pool já está dentro dela, eu vou pegar esses tokens dentro dessa rede. Agora aqui eu vou pegar um empréstimo de dólar. Tenho disponível 512,30 dólares. Só que não é ideal eu pegar esse valor todo disponível, porque o meu risco fica muito alto. Então, se o Bitcoin cai um pouco, aqui ele já está me dando uma indicação de que a saúde do meu empréstimo não é boa. Porque se o Bitcoin cair um pouco, eu já vou começar a ser liquidado. Ou seja, vão começar a tomar o Bitcoin que eu deixei para pagar a minha dívida. Eu não quero isso, por isso que eu vou pegar um valor muito menor, onde eu consiga uma saúde no empréstimo muito boa. Então aqui, por exemplo, o fator de saúde, quando você está em 1, deixa eu dar um zoom aqui para vocês, quando você está em 1 no fator de saúde, nesse health factor, você já começa a ser liquidado. A sua garantia já começa a ser tomada. Então, o ideal é que fique, se eu não me engano, acima de 3. Vamos por 200 dólares. Aí, abaixo de 3 ele já começa a ficar amarelinho aqui. Então eu vou pegar um valor, vamos fazer uma simulação aqui para adicionar liquidez. Se eu adicionar 100 dólares, eu preciso de 34 CBBTC. Vamos ver quanto que sobrou na minha carteira de CBBTC. 96. Então, vamos supor que eu queira pegar 200 dólares, eu precisaria de 68. Beleza, vamos ver se com 200 dólares aqui eu estou saudável. Eu ainda não estou. Eu gosto de deixar realmente um empréstimo seguro. E também porque esse empréstimo tem uma taxa anual de, deixa eu confirmar aqui, 4,79% ao ano, variável, né? Isso aqui pode subir ou pode diminuir. Então eu preciso, pegando esse empréstimo a esse valor, eu preciso que a minha pool renda mais do que isso. E certamente, né, a gente vendo aqui os dados, vê que está rendendo. Então eu consigo fazer esse empréstimo com muita tranquilidade e pagando ele gradualmente, enquanto a minha pool vai gerando mais taxas, né, e valorização do que o valor e as taxas do empréstimo em si. E eu deixo o meu Bitcoin como garantia, não perco a exposição ao Bitcoin, né, que eu não quero de jeito nenhum. Então aqui eu vou pegar 150 dólares, eu tenho um empréstimo saudável. Vamos ver com 150 dólares quanto que daria aqui. Daria o equivalente a 51, deixa eu ver, 170, 180 se eu ainda tenho empréstimo saudável. Vamos deixar no 160, que eu estou com um empréstimo mais saudável. E aqui aplicando 160 dólares, eu tenho que aplicar 54 de CBBTC. Então vou fazer isto agora, vou pegar aqui emprestados os 160 dólares, deixando de garantir os meus 512 dólares em Bitcoin. Beleza, prontinho, dinheiro do empréstimo tá na mão, vamos botar para rodar
aqui agora, injetar mais liquidez nessa pool para a gente poder coletar mais taxas com um volume maior de capital dentro da pool. Lembrando, pessoal, eu até estou vendo aqui, ó, eu tô com, para você fazer transação na Coinbase, na rede Coinbase, você precisa de Ethereum na Coinbase também, porque como é uma segunda camada da Ethereum, né, vocês vão ver que é essencial que você tenha um créditozinho em Ethereum para poder pagar as taxas que giram em torno de 1 centavo de dólar por transação. Bem barato, né? Bem barato comparado à rede Ethereum primeira camada, que você vai pagar 30 dólares por uma transação, né? Então fica muito mais interessante de operar. E eu estou só com 24 centavos em Ethereum na rede Base, então preciso comprar mais um pouquinho que daqui a pouco eu vou ficar sem. Vou conseguir fazer no máximo mais umas 24 transações. Basicamente é isso, pessoal. Agora estou com a liquidez praticamente dobrada e agora a gente vai acompanhar nos próximos dias o rendimento da nossa pool. Se o Bitcoin continuar aí como a gente espera nessa faixa aqui, vai ser só alegria fazendo a dança do siri lateralizado e a gente colocando os nossos dolarizinhos ali pouco a pouco no bolso, pouco a pouco com consistência, aumentando o nosso capital, né, com inteligência, fazendo investimento inteligente, utilizando as ferramentas da maneira certa e tendo estratégia, né, pessoal, que é o principal. Se eu tenho estratégia, o que fazer se a pool passa do range para cima e estratégia para fazer algo também quando a pool passa do range para baixo. Desvaloriza-se o Bitcoin. Tendo isso aí, tendo todos os cenários mapeados, a gente não sofre, né, pessoal? A gente não passa apuro aí, né? O principal é ter estratégia para todas as situações, que aí você não vai ser pego de calças arriadas. Fechado? Galera, é isso aí. Muito obrigado. Se você participou desse vídeo aí, tá até aqui agora comigo. Muito obrigado mesmo. Só peço aí para você que você deixe seu like, se inscreva no canal para ficar por dentro de tudo que a gente lançar aí. Muito obrigado pela sua participação aqui. Deixa nos comentários também o que você gostaria de ver no canal, quais são as informações que você gostaria de ter aqui. E muito obrigado pela sua participação no Piquecoin, o canal pé rachado cripto blockchain goiano. Tamo junto, aquele abraço.